Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, Dia Internacional da Juventude e Dia Nacional das Artes. Na história, lá no ano 30 a.C., Cleópatra, rainha do Egito e amante primeiro de Júlio César, depois de Marco Antônio, tira sua própria vida após derrota de suas tropas para Caio Otávio, o futuro primeiro imperador de Roma, né? E quando a gente fala de Cleópatra, a gente não pode ter a ideia dessa imagem aqui, né? Que era da atriz Elizabeth Taylor. A gente tem que ter uma ideia aproximada, assim, de Cleópatra, rainha do Egito. Uma ideia aproximada, sim, mais ou menos, né? De como seria uma Cleópatra, rainha negra do Egito, um povo africano, né? A gente tem que ter uma ideia mais dentro da realidade. Afinal de contas, não existe uma imagem que comprove de como realmente era a Cleópatra. Tudo é feito a partir de deduções, né? Não existe um hieróglifo com a pintura da imagem de Cleópatra. Existem apenas algumas moedas que foram encontradas que se deduzem que seja a imagem de Cleópatra cunhadas nelas até hoje. Não existe uma pintura, nada que se comprove até hoje. Mas a imagem que se construiu no nosso ideal foi a do filme da Elizabeth Taylor, né? Então a gente pensa naquela mulher branca, linda, maravilhosa, né? Mas algumas reconstruções de computador, através de estudos historiográficos, chegaram a essa imagem que a gente tem aqui, tá? Então vamos lá. 1492, Cristóvão Colombo chega às Ilhas Canárias, em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Então seria a data do descobrimento do continente americano por Cristóvão Colombo. No dia 12 de agosto de 1789, um grupo de revoltosos deu início em Salvador à Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Atenção, meus alunos do 8º ano, hein? Falamos isso semana passada na aula de História, hein? Pessoas ligadas ao grupo maçônico liberal Cavaleiros da Luz aproveitaram as circunstâncias para lançar uma campanha em favor da independência brasileira. Inspirados nas revoluções francesa e norte-americana, olha o iluminismo aí, né? Dentre as reivindicações estavam a instalação de um governo igualitário, o fim da escravidão e o livre comércio. As autoridades portuguesas prenderam em torno de 50 revolucionários. 3 meses depois, 4 foram executados e os demais condenados à prisão. A Conjuração Baiana foi uma das expressões mais claras e um dos primeiros movimentos de independência do Brasil. Já queriam a abertura dos portos lá em 1789. 1851, nos Estados Unidos, Isaac Singer recebe uma patente para sua máquina de costura. É isso aí, depois ele funda a Singer Corporation, né? Vai fazer máquinas de costura. 1981, lançamento pela IBM de seu primeiro PC, Personal Computer, né, de uso doméstico, com o sistema operativo MS-DOS. Em 1990, Sui, o maior e mais completo esqueleto de Tyrannosaurus Rex encontrado até hoje, é descoberto em Dakota do Sul. A paleontóloga Susan Hendrickson descobriu os restos do maior e mais temido predador de todos os tempos, em uma de suas escavações em Faith, Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Ela encontrou 3 ossos gigantes que viriam a ser o maior fóssil de Tyrannosaurus Rex já descobertos, apelidado de Sue, em homenagem à pesquisadora. O dinossauro tem 65 milhões de anos e tinha 12,8 metros do focinho até a cauda, 4 metros da cabeça aos quadris e mais de 90% do esqueleto bem preservado. 1991, foi criado o Parque Estadual Fontes do Ipiranga, no município de São Paulo, preservando as nascentes do Riacho Ipiranga, onde foi proclamada a independência do Brasil. Lá onde Dom Pedro I teria dado o seu grito de independência ou morte, né? Independência do Brasil. Em 2000, o submarino K-141 Kursk, o submarino nuclear da classe Oscar II da Marinha Russa, afundava no Mar de Barents.
Todos os 118 tripulantes morreram. O submarino, lançado em 1994, foi batizado em homenagem a uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Kursk, em 1943. A causa do acidente nunca foi completamente esclarecida, mas a hipótese mais aceitável é de que a proa do submarino tenha explodido no lançamento de um torpedo. O governo russo, receoso de que seus segredos militares fossem divulgados, demorou para providenciar o socorro aos marinheiros. Apenas no dia 21 de agosto, mergulhadores noruegueses conseguiram abrir a primeira escotilha do submarino. E ao verificar a situação dentro do submarino, eles infelizmente se depararam com um cenário mais temido. Alguns marinheiros deixaram cartas, mas nem todas foram divulgadas pelo governo russo. Eles morreram dias depois do submarino ter afundado. Certo? Com isso, encerramos a nossa cápsula diária de história no dia de hoje. Desejo a todos uma excelente quarta-feira e um abraço do professor Elton.